Oi, pessoal do oitavo ano, como estão? Saudades de vocês! Hoje nós iremos ter nossa aula sobre independência dos Estados Unidos da América. É o tema, o conteúdo de hoje, então prestem bastante atenção. Como esta grande potência mundial, que é hoje, era simplesmente 13 colônias que pertencia à Inglaterra, né? Era domínio inglês, né? E nós iremos ver através dos ideais iluministas como essas 13 colônias, baseadas nesses ideais, buscaram a sua independência, né? Agora vocês irão ver este movimento que, inspirado nos princípios iluministas, determinou o fim do domínio da Inglaterra sob a chamada 13 colônias americanas, que hoje nós chamamos de Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos influenciaram os demais movimentos de libertação na América ocorridos no século XIX. Então, outras colônias também, baseadas nos ideais iluministas e baseado na independência americana, também decretaram a sua independência em relação às suas metrópoles. E nós iremos estudarmos sobre os antecedentes e as causas que levaram essas 13 colônias a se declararem independentes. EUA quer dizer Estados Unidos da América. Até o século XVIII, tinha relativa autonomia, ou seja, tinha liberdade de comercializar em relação à Inglaterra. Eles comercializavam com outras nações, né? Até o século XVIII. As colônias do norte, chamadas de colônias de povoamento, e a parte das colônias do sul eram chamadas de colônias de exploração. As colônias do norte de povoamento tinham as manufaturas e o trabalho era livre. As colônias do sul, chamadas de colônias de exploração, tinham grandes latifúndios, grandes terras, né? E agroexportador, e o trabalho era escravo. Ou seja, colônias do norte, trabalho livre, colônia do sul, trabalho escravismo. E nós iremos ver como essas colônias vão se unir para declarar sua independência em relação à Inglaterra. Tudo bem que algumas colônias do sul ficaram temerosas. No início, elas não quiseram se unir às colônias do norte, devido a alguns temores de alguns grandes latifundiários de perderem o trabalho, a mão de obra escrava. Eles tinham esse temor de perder a mão de obra escrava, né? Mas vão se unir e por isso que vão formar os Estados Unidos, né? As colônias unidas vão se unir contra o domínio da Inglaterra, que a Inglaterra, devido a ter entrado em uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos, né? Devido a essa grande guerra com a França, a Inglaterra vai começar a cobrar altos impostos e criar leis para as colônias americanas, mas eles não vão admitir. Guerra dos 7 Anos. O que foi isso, professora? Foi uma guerra que iniciou-se no ano de 1756 e foi até o ano de 1763. Foi uma guerra entre França e Inglaterra, né? Duas grandes potências. E disputa por terras, disputa pelo comércio de peles e de pesca, principalmente na região do Canadá, né? E com essas disputas territoriais, por serem essas grandes potências, a Inglaterra vai vencer a França. Só que a Inglaterra vai diminuir sua economia, ou seja, ela vai diminuir o seu grande poder econômico. Por isso que ela vai começar a criar as leis aumentando os impostos em suas colônias americanas, devido à guerra entre franceses e ingleses. Apesar da Inglaterra ter vencido a França, mas a Inglaterra economicamente perdeu um pouco do seu poder e vai explorar as suas colônias que não vão admitir. Resultado da guerra. A Inglaterra saiu vitoriosa, conseguiu a anexação do Canadá e das Antilhas e aumentou ainda os impostos sobre as suas colônias. Essas foram as consequências da Guerra dos 7 Anos entre franceses e ingleses. Com isso, a Inglaterra vai criar leis, né? E estas leis é que vão levar os americanos a se revoltarem e mais tarde declararem a sua independência. E nós temos aqui uma das principais leis impostas pelos ingleses aos americanos. E no ano de 1764, a Inglaterra cria a lei do açúcar, taxando o açúcar que não fosse comprado das Antilhas Inglesas, ou seja, tinha que comprar açúcar
que vinha das Antilhas que pertencia à Inglaterra, das terras que pertenciam à Inglaterra. Só poderia comprar açúcar dos ingleses. Isso gerou uma grande revolta entre os colonos americanos. Com isso, um ano depois, a Inglaterra achou que vai criar outra lei, chamada Lei do Selo, no ano de 1765, que obrigava a utilização de selo em qualquer documento, jornais ou contrato. Ou seja, qualquer documento tinha que ter o selo inglês. Tudo tinha que ter o selo inglês. Isso gerou os americanos criaram mais revolta, mas os ingleses vão aumentar ainda mais as leis, onde eles vão criar a lei do chá, onde garantiu o monopólio, o controle do comércio do chá para a Companhia das Índias Orientais, diminuindo ainda mais o poder dos americanos. Com isso, os americanos se vestem de índios, vão até o porto de Boston, cercam o porto de Boston, pegam os carregamentos, os navios que vinham carregados de chá e jogam todos ao mar. Gente, isso fez com que os ingleses se revoltassem mais ainda e criaram as leis intoleráveis no ano de 1774. Impostas após essa manifestação no porto de Boston, interditava o porto da cidade, a imposição de um novo governador para uma das colônias, que era Massachusetts, e o aquartelamento das tropas britânicas, ou seja, os americanos tinham que dar comida e alimento para os soldados americanos, para os soldados ingleses. Isso levou os americanos a se revoltarem mais ainda. Aí, achando pouco, a Inglaterra ainda lança o Ato de Quebec, no ano de 1774, no mesmo ano das leis intoleráveis, que impedia que as colônias de Massachusetts, Virgínia, Connecticut e Pensilvânia ocupassem terras a oeste. Elas não poderiam ultrapassar os seus limites. Aí, com isso, os colonos, as colônias do norte e algumas colônias do sul se uniram no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, lá na Filadélfia, que era uma das colônias também americana. No ano de 1774, os colonos se reuniram no primeiro Congresso da Filadélfia, que tinha como objetivo o quê? Acabar com as leis impostas pela metrópole, que era a Inglaterra. Aí, quando foi 2 anos depois, eles vão criar o segundo Congresso Continental da Filadélfia, no ano de 1776. Os colonos realizaram o segundo Congresso Continental da Filadélfia, onde decidiram o quê? A criação de um exército que lutaria pela separação da independência, comandada por quem? Por George Washington. Isso aqui, ó, foi comandada por George Washington, né? Aí formaram um exército e vamos lutar pela independência e vamos acabar com essas leis inglesas no nosso território americano. Isso foi decretado no Congresso, no segundo Congresso da Filadélfia, comandada pelo chefe George Washington. E nós vamos ver agora que Thomas Jefferson também vai redigir essa declaração de independência. Foi no segundo Congresso da Filadélfia também que Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, no ano de 1776. Então, no dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos lutaram, guerrearam contra os ingleses e decretaram a sua independência, né? Mas a Inglaterra ainda demorou para aceitar que os Estados Unidos eram independentes, mas mesmo assim, eles se tornaram independentes no ano de 1776. Por isso que o 4 de julho é muito importante para os americanos. Em busca da independência e a difusão dos ideais iluministas, as colônias apoiadas pela França, que lembram que a França teve a guerra contra a Inglaterra? Então a França agora apoiou os colonos nessa guerra contra os ingleses. E outros países rivais da Inglaterra declararam guerra à Inglaterra. A Espanha também ajudou aí. E no ano de 1783, pelo Tratado de Versalhes, alguns anos depois, a Inglaterra reconheceu agora que os Estados Unidos, que as 13 colônias eram independentes. Por isso que se formou Estados Unidos da América, onde as colônias se reuniram, se juntaram, se organizaram, formaram um exército, lutaram, guerrearam e se tornaram independentes em relação à grande potência mundial, que era a Inglaterra,
baseada nos ideais iluministas. E aqui nós temos, ó, tem esse filme aí, O Patriota. Quem quiser assistir este filme fala da independência dos Estados Unidos. Estou enviando também uma atividade para vocês. Explique como a Guerra dos 7 Anos atingiu as 13 colônias. Como a Guerra dos 7 Anos influenciou essas 13 colônias. E o segundo, quais foram as leis impostas pela Inglaterra e qual é a reação dos colonos. Quais foram aquelas leis que os ingleses colocaram e impuseram para os americanos e qual foi a reação dos americanos. E o terceiro é de que forma o iluminismo influenciou a independência dos Estados Unidos da América. Espero que vocês saibam responder. Estudem, também estarei enviando conteúdo. Beijos a todos e até a próxima aula.